Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui é o professor Oziel, tudo bem? Aqui é a aula de biologia na parte de genética. Gente, vamos dar continuidade à parte onde a gente parou. Vamos iniciar agora o segundo bimestre, onde a gente vai concluir a parte de genética. Nós vimos as aplicações das leis de Mendel, nós vimos dihibridismo, monohibridismo, já vimos epistasia, nós vimos herança quantitativa, gene epistático e agora vamos para a atuação do gene aplicado ao sexo. Tudo que a gente viu até agora, a gente analisou os genes de caráter autossômico, aqueles genes que não estão vinculados a gênero, nem masculino nem feminino. Geralmente são aqueles genes que definem alguma característica independente do sexo. Agora a gente vai estar nos referenciando aos genes especificamente do gênero masculino e feminino, ok? Então, dando continuadazinha, certo? Vamos lá, herança sexual. A herança sexual, ela vai ser uma parte da genética onde a transmissão de informação e de características se desloca pelo cromossomo sexual, certo? Então, geralmente essas características definem uma determinada aplicação referente a um gênero. Então, por definição, a determinação cromossômica do sexo é a diferença entre machos e fêmeas que reside em um par cromossômico de origem sexual. São heterossomos ou outros cromossomos que não diferem, são chamados de autossomos. Então, nos baseando no que foi dito agora no parte do conceito, nós vamos estar trabalhando com heterossomos. São cromossomos diferenciados onde eles não são iguais para todos os indivíduos. Machos têm um determinado tipo de cromossomo, fêmeas têm outro tipo de determinado cromossomo. Machos não vão possuir cromossomos que algumas fêmeas têm, e vice-versa. Aqueles que são idênticos, aqueles que são iguais para ambos os gêneros, são o que nós conhecemos e já vínhamos estudando, são os autossomos, tá? Então, nós vamos encabeçar agora os sistemas cromossômicos. Lembrando que a gente vai estar vendo os sistemas que definem gênero. Ah, professor, isso é muito fácil. A gente tem que saber que mulher é X e homem é Y. Sim, você está se referenciando num cromossomo que todos nós conhecemos, que no caso são os cromossomos X e Y, que são característicos da nossa espécie, sendo que não só existem esse tipo de cromossomos. Nós estamos analisando o que nós chamamos de sistema XY. Existem os sistemas X0 e o ZW, onde determinadas espécies usam esses outros tipos de sistema. Vamos ver aqui agora na parte conceitual. O sistema XY é um tipo de determinação cromossômica do sexo que está presente em diversos insetos, como é o caso da drosófila, que é uma espécie de mosca, a mosca da fruta, nos mamíferos, nosso caso, e em diversas espécies de peixes e algumas plantas. Então, o que acontece? Nós temos um sistema onde nós aplicamos o sistema XY e nesse sistema nós temos um indivíduo homossômico e um indivíduo heterossômico. O que é um indivíduo homossômico? É um indivíduo que vai apresentar o mesmo tipo de cromossomo duplicado. E um heterossomo, ele vai ter duas versões desse cromossomo, sendo que diferentes. Professor, não entendi. Simples, vai ficar simples agora. Normalmente, como é que a gente referencia o genótipo feminino sexual? XX. Percebeu que o XX você tem duas cópias do X e esse X é igual?
Então, a fêmea da nossa espécie, ela é homossômica, ela é XX. E o macho da nossa espécie é heterossômico, XY. Professor, e o que isso tem a ver? Muito simples. Com essa característica de um indivíduo é homossômico e o outro é heterossômico, é o indivíduo heterossômico que vai definir o genótipo sexual da prole. Trocando em miúdos, é o macho da espécie, do sistema XY, que define o gênero da prole. Por exemplo, eu sou XY, minha esposa é XX, minha filha é XX, é uma menina. Mas quem definiu que ela ia ser menina foi o meu genótipo. Pelo fato de que a mãe só podia dar o quê? X. Independente. Agora, eu posso dar a opção X e a opção Y. X e Y. Onde, se eu der o X, nasce uma menina. Se eu dou o Y, nasce um menino. Como nasceu uma menina, eu dei o X. Minha esposa contribui com X, eu contribuí com X. Então, minha filha nasceu com sexo feminino devido ao meu cromossomo. Ok? Vamos ver outros tipos de sistema. Existe o sistema X0. O X0 é aquele onde um determinado indivíduo ele não necessariamente precisa obrigatoriamente ter uma cópia daquele genótipo para ele ser passado adiante. Como assim, professor? Não necessariamente você precisa ter um macho ou uma fêmea para definir o gênero. Simplesmente se define o gênero com a presença ou a ausência de uma duplicata daquele cromossomo. Vamos ver o conceito. Sistema X0. Em algumas espécies não há cromossomo Y. Não há cromossomo Y, certo? Nestes casos, os machos têm número ímpar de cromossomos, sendo o 0 indicativo da ausência de cromossomo sexual. Exemplo, a maioria dos gafanhotos. Como assim? Não existe cromossomo Y nesse sistema de genética sexual. Simplesmente um tem uma dupla de cromossomos iguais e um tem um ausente. O ausente é o macho. Aqueles indivíduos que têm uma cópia do gene são fêmeas. Então, no caso, por exemplo, dos gafanhotos, a fêmea ela tem cópia dupla. Perdão, ela vai ter uma cópia do outro cromossomo, ela vai ter uma duplicata do X. Enquanto o macho, ele tem uma ausência, ele é um X0. É como se ele tivesse somente um X. Então, nisso, nós temos a aplicação. Se há cromossomos se juntando formando pares, eu defino uma fêmea. Se eu só tenho um macho. Ok? Outro sistema é o ZW. O ZW ele é muito parecido com o sistema XY. Sendo que, nesse caso, ocorre o oposto. Quem é o homossômico é o macho. A fêmea é a heterossômica. Então é a fêmea que define o gênero. Então, no conceito, nesse sistema, machos e fêmeas diferem entre si quanto ao par de cromossomos. Porém, são as fêmeas que possuem o par heteromórfico, caso o gene é diferente. Dois cromossomos sexuais diferentes. Geralmente, o sistema ZW ele é presente em aves, répteis, alguns peixes e insetos como borboletas e mariposas. Então, se eu tenho um macho, por exemplo, de lagartixa, e eu for ver o genótipo sexual dele, ZZ. Se eu vejo uma fêmea, ela é ZW. O que é que o macho pode fazer? Só dar Z.
enquanto é a fêmea que vai escolher da Z ou W. Ok? Então quem vai definir o gênero nessas espécies, nesse sistema ZW, é a fêmea. Ok? Então é muito comum, por exemplo, ser fêmeas que definem o gênero de algumas espécies de lagarto, por exemplo. Então a gente já viu 3 tipos de sistema diferente. Nós temos o XY, que é o nosso, o X0 e o ZW. O ZW e o XY são iguais, são semelhantes. Você tem um sistema de um gênero homossômico e um gênero heterossômico, sendo que no XY quem define o gene sexual da prole é o macho, no ZW é a fêmea. Enquanto no X0 a presença de uma cópia do gene define fêmea, a ausência define macho. Ok? Vamos prosseguindo. Vamos agora para o conceito de haplodiploidia. O que é um indivíduo haploide? O que é um indivíduo diploide? Um indivíduo haploide é um indivíduo que vai ter carga genética reduzida pela metade, enquanto o indivíduo diploide é aquele que vai ter uma carga genética completa. Não entendi, professor. Simples. Vou pegar o cromossomo humano, que é mais fácil de entender. Nós temos 46 cromossomos. Nós somos um indivíduo diploide. Temos metade da carga, 50% do pai, 50% da mãe. Nisso, 23 com 23, 46. Nós somos um indivíduo diploide. Agora, se eu analisar, por exemplo, o caso dos óvulos de uma mãe doadora. Esses óvulos têm carga genética haploide. Metade da carga. Então, cada óvulo que ela vai doar tem 23 cromossomos. É suficiente para formar um bebê, um zigoto? Não, porque falta mais 23 para completar uma carga de um ser diploide. Então, vamos lá. Então, em insetos como abelhas e formigas, o sistema é determinado do sexo do sistema é haploide-diploide. Como assim? No caso desses insetos, eles vão ser definidos pela presença, a contribuição de machos ou não. Como assim, professor? No caso desses insetos, se um macho contribui com metade da carga cromossômica, eles vão formar indivíduos, o quê? Completos. No caso, eles vão formar fêmeas. Eles vão formar abelhas e formigas. Agora, se não tiver a contribuição do macho, também vão gerar novos indivíduos, sendo que esses indivíduos não vão ser diferenciados, vão ser cópias, vão ser clones, onde metade da carga genética é suficiente para formar novos indivíduos. No caso, os machos dessas duas espécies. Nesse conceito haploide-diploide de reprodução, nós também conhecemos pelo nome de partenogênese, onde fêmeas podem gerar outros gêneros a partir da metade da carga genética. Por exemplo, quando uma abelha rainha ela precisa de operárias, ela precisa de soldados, ela precisa de forrageadoras, que são as abelhas que vão procurar pólen e néctar, ela precisa de fêmeas. Então ela vai utilizar a metade da carga genética dela e vai pegar a outra metade da carga genética de um zangão, de um macho. Juntou os dois, formam um ser diploide, formam uma abelha, uma fêmea. Professor, e se não tiver a contribuição do macho? Não tem problema. O óvulo da fêmea, da abelha rainha, é mais que suficiente para produzir uma nova abelha, sendo que não vai ser uma abelha fêmea, vai ser uma abelha macho, vai ser um zangão, que ele vai ter a metade da carga genética, porque ele só precisa contribuir com essa metade
para gerar novas abelhas. Normalmente, zangões só são produzidos quando a colmeia precisa ter uma renovação genética. Então, a abelha rainha, ela faz o seu voo nupcial pelo menos uma vez por ano, e ela é seguida por uma comitiva de zangões. Sendo que, professor, a mãe vai cruzar com os filhos? Não. Simplesmente, no que a abelha rainha alça voo, ela vai procurar zangões de outra colmeia. Enquanto os filhos dela vão procurar outras rainhas que também estejam em voo nupcial. Onde você vai ter troca genética, gerando variabilidade genética, ok? Então, a partir do momento que essa abelha se acasala com esse zangão de outra colmeia, ela vai ter um renovado material genético. No caso, ela vai coletar esperma e vai voltar para a colmeia para produzir novos ovos. Então, uma nova leva de abelhas vai ser produzida com genes diferentes. Enquanto os machos vão estar reproduzindo com outras fêmeas, ou pelo menos tentando. Não conseguiram? Beleza, eles vão morrer. Porque a finalidade dos zangões é só essa, reproduzir. Ok? Então, nessas espécies, machos são haploides, metade da carga, e eles são representados pela letra N. Enquanto as fêmeas são diploides, elas são representadas por 2N, ela tem carga completa. Quando machos originam-se de óvulos não fecundados, dizemos que ocorreu uma partenogênese. Eles nasceram sem a presença de o material genético complementante. Tá? Vamos dar início, ou continuidade. Então, quando a gente fala de herança ligada ao sexo, nós estamos falando de células que estão presentes nos gametas sexuais. No caso, nos referenciando à espécie humana, eu estou me referindo a cromossomos de origem paterna e cromossomos de origem materna. No nosso caso, como somos indivíduos de 46 cromossomos, nós temos 23 cromossomos paternos e 23 cromossomos maternos, sendo que esses 46 cromossomos que são constituídos, cerca de 99,98% deles são autossômicos. E aquele 0,01% é o que corresponde à parte sexual, que geralmente vai ser definida pela parte paterna. Ok? Então, aqui nós temos os cromossomos sexuais. No caso, as fêmeas são homogâmicas, XX, e os machos heterogâmicos, XY. Então, no caso, na constituição morfológica, aqui nós temos cromossomo XX feminino e o XY masculino. Aí vocês devem estar se perguntando, professor, eu acho que essa foto está errada. Cadê o restante do cromossomo? Desculpa, gente. Cadê o restante do cromossomo masculino? Gente, por incrível que pareça, esse é o cromossomo Y. Ele é bem diminuto. Tem uma linha de raciocínio, certo? Científica, evolutiva, que tecnicamente o cromossomo Y ele é desnecessário. Ele não vai agregar fatores, informações genéticas, além de contribuir com o gênero. A função dele é só e basicamente só fornecer características que vão formar, por exemplo, um macho. Nisso eu estou falando caracteres sexuais secundários, caracteres morfológicos, hormônios atrelados ao sexo masculino. Não que as fêmeas não tenham isso, tem, sendo que não exclusivamente vindos de um cromossomo Y, tá? Elas provavelmente podem adquirir essas outras características de cromossomos de origem paterna não sexuais. Tem até mesmo uma teoria que bem
bem zoada mesmo, que diz que daqui a pelo menos 10 milhões de anos ou 5 milhões de anos, o macho da nossa espécie vai ser completamente desnecessário, ele vai ser extinto. Porque conforme as gerações vão passando, esse cromossomo ele vai diminuindo, ele vai perdendo integridade cromossômica. Então ele vai sumindo. Sendo que uma contra-teoria diz que na verdade essa degeneração do cromossomo Y, ela foi estacionada. Então ele vai ficar assim diminuto, pequenininho, sendo que ele não vai regredir mais. Ele vai ficar estacionário aí, tá? Então vamos ver o que acontece conforme as gerações vão passando aí. Agora vamos estar nos relacionando quanto à herança ligada ao sexo, certo? O que um cromossomo X e Y pode proporcionar numa união homozigótica ou hemizigótica? O que é isso? A herança ligada ao sexo é considerada quando os genes envolvem-se em situações e situam-se no cromossomo X e em proporção não homóloga ao seu correspondente Y. Mulheres podem ser homozigotas ou heterozigotas e os machos são hemizigóticos. Professor, o senhor falou uma farmácia, eu não entendi um comprimido. Simples. Eu estou afirmando para vocês que o cromossomo homozigoto feminino, ele vai ser constituído de quê? Um X do macho e um X da fêmea. São dois cromossomos X, sendo que esses X eles podem ser diferentes. O que acontece? A mulher ela pode carregar determinadas características, expressando-as ou não. O que acontece? Digamos que um X pode trazer uma determinada doença, onde ele só vai aparecer, por exemplo, em homozigose dominante. Se ela, por exemplo, aparecer em heterozigose, para essa determinada característica, ela não é afetada por aquela característica, mas ela pode ser portadora, ela pode ser transmissora dessa característica. No caso do macho, não. A gente, para determinadas características, nós somos hemizigotos. O que é um indivíduo hemizigoto? É aquele que, como o X carrega determinada característica e o outro é um Y, o Y ele não vai acarretar características do X. Só um X vai carregar. Então, o homem ele não pode ser portador. Ou ele não tem a característica, ou ele tem. Certo? Então eu quero que vocês entendam isso. A mulher, por ser homozigota, ela pode não ter a característica, ter a característica ou portar a característica. O que é isso? Ter a característica, por exemplo, vamos analisar uma doença caracterizada pelo cromossomo X. Ou a mulher vai ter a doença, ou ela não vai ter a doença, ou ela pode conter o gene da doença, mas não expressá-la. Então ela pode, por exemplo, transmitir esse gene defeituoso para um filho. Ok? Ela pode transmitir essa característica para um filho, ou não. Então isso caracteriza ela sendo como portadora. No caso do macho, não. Do homem, não. Ou ele tem e transmite, ou ele não tem. Certo? Por quê? Ele só vai ter um X contaminado. Se ele der esse X, ele transmite. Se ele der o Y, não transmite. Mas se ele não tiver o X que não transmite, ele não pode passar o gene adiante, porque ele não tem. Ok? Então isso caracteriza-se como ser
homozigoto, heterozigoto ou hemizigoto. Então aqui, vamos ver as características. Normalmente, aqui é uma representação do cromossomo XX e o XY. Onde o XX ele vai ter toda a mesma conformação, eles são idênticos. Mesmo que um vem do pai, o outro vem da mãe. No caso do XY, eles vão ser o quê? Ter quase a mesma estrutura, a região é homóloga, sendo que essa daqui é uma região não homóloga. Então essa aqui vai ser uma característica provavelmente herdada pela mãe e essa daqui é herdada pelo pai. Então, por exemplo, eu sou do sexo masculino, então eu herdei do meu pai o Y. O meu X é feminino, certo? Agora, minha filha, ela herdou um X masculino e um X feminino. Então, os X delas vão ser iguais, sendo que eles vão ter caracterizações e expressões distintas, certo? Então, vamos para as características. Agora, nós vamos estudar os tipos de herança sexuais. Existem 3 tipos de herança. Nós temos a ligada ao sexo, restrita ao sexo e influenciada pelo sexo. Agora vamos ver aquelas que estão ligadas ao sexo. Determinadas características, determinadas anomalias, elas só se expressam dependendo do sexo, dependendo do gênero. Quais são elas, professor? É o caso do daltonismo e é o caso da hemofilia. Professor, o que é daltonismo? Daltonismo é um tipo de pessoa que vai ter um problema visual, onde ela não vai conseguir distinguir determinadas cores. O mais classicão, mais basicão dos daltônicos é aqueles que vão trocar a cor verde com a cor vermelha. Mas existem também daltônicos que não conseguem distinguir azul e amarelo. E tem aqueles que não vão conseguir, por exemplo, distinguir essas 3 cores. O verde, o amarelo e o vermelho. Consecutivamente, ela também não vai conseguir distinguir tons, por exemplo, de marrom. São aquelas pessoas que quase não vão enxergar cores. Elas vão enxergar um espectro luminoso muito restrito, certo? No caso de um indivíduo hemofílico, é aquela pessoa que tem problemas na formação, na constituição estrutural das suas hemácias. Professor, quais são as hemácias? São aquelas células que nós caracterizamos o tecido sanguíneo. Cara, tá muito quente. Então, vamos lá. Geralmente, o formato da célula vai atrelar funções para o sistema sanguíneo. Então, a célula tem que ser redonda, circular, e ela tem que ser achatada bicôncava. Então, no caso, ela tem que ter uma concavidade em cima e uma concavidade embaixo, onde ela vai conseguir se desdobrar e passar por vários vasos de tamanhos e calibres diferentes. No caso de uma pessoa hemofílica, ela vai ter a dificuldade de produzir uma proteína chamada tromboplastina, certo? Que é uma enzima que funciona no mecanismo de coagulação, onde a atuação da enzima, a atuação da hemácia, ela vai estar relacionada com a capacidade de coagular, de mover componentes sanguíneos para evitar uma possível hemorragia, tá? Então, pessoas hemofílicas, elas não conseguem parar de sangrar, elas não conseguem coagular o sangue. Então, um pequeno cortezinho, ele demora horas para estancar, ou às vezes nem estanca, certo? Então, as pessoas geralmente hemofílicas têm todo um cuidado para evitar
problemas com algum corte ou algum sangramento desnecessário, tá? Então vamos lá. Então o daltonismo, ele é determinado por um gene recessivo ligado ao sexo. Geralmente ele é representado pelo XDzinho. Seu alelo dominante é o XDzão. Então o que acontece? Pessoas que vão apresentar o XDzinho são daltônicas. E aquelas que não vão apresentar o XDzinho, no caso o XDzão, não são daltônicas. Então a frequência de homens daltônicos é de 5% em relação às mulheres, que é 0,25%. O que acontece? Nós vamos ter, por exemplo, mais homens daltônicos do que mulheres daltônicas. Pelo fato de que a mulher, ela pode ser o quê? XDzão, 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 XDzinho. Não tem daltonismo e ela pode ser portadora de daltonismo. O que é ser portadora de daltonismo? Ela não é daltônica, mas ela tem um gene daltônico. Enquanto o homem, ele é daltônico ou não é daltônico. Então, no caso aqui, vamos ver o genótipo. XDzão Y, homem normal. XDzinho Y, homem daltônico. 50-50. Agora, no caso da mulher, ela pode ser XDzão, XDzão, mulher normal. XDzão, XDzinho, fenótipo normal. Ela não é daltônica. XDzinho, XDzinho, daltônica. No caso da XDzão, XDzinho, ela é normal, porém ela é uma portadora do gene dominante. Por exemplo, ela tem 50% de chance de doar o gene daltônico para o seu filho homem. Homem, tá? Ele tem 50% de chance de nascer daltônico. Ok? Hemofilia é quase a mesma coisa. O que vai definir é a expressão de polialelia da hemofilia. Então, no caso, condicionando pelo gene recessivo ligado ao sexo, simbolizado pelo XHzinho. Então, pessoas que são hemofílicas são XHzinho. No caso, as pessoas que não são XHzão. Atingem praticamente homens. Se manifesta por volta de 1 ano e meio de idade na forma de hemorragias. Então, na maioria das vezes, quase que sempre, pessoas hemofílicas são do sexo masculino. Pelo fato de que, já imaginou uma mulher hemofílica todas as vezes quando fosse menstruar? Problema, né? Então, não é que não existam mulheres hemofílicas, existem. Só que elas têm que suspender o ciclo menstrual. Porque vai ser um descamamento muito agressivo e ele não vai ter controle. Então é mais fácil você encontrar homens hemofílicos do que mulheres hemofílicas. Então o que acontece? Há cerca de um homem hemofílico para cada 10.000 pessoas. Tá? Vamos para o genótipo. Então aqui, no caso dos homens, quando você tem XHzão Y, homem normal. XHzinho Y, homem hemofílico. No caso da mulher, XHzão, XHzão, mulher normal. XHzão, XHzinho, mulher normal, porém portadora do gene hemofílico. XHzinho, XHzinho, mulher hemofílica. Certo? Outra doença além do daltonismo e da hemofilia, temos a distrofia muscular de Duchenne, que é também uma doença ligada ao sexo.
onde doenças que vamos ver a partir de agora tem algumas características hereditárias, onde a doença hereditária que ocorre na degeneração da fibra muscular. O que acontece? A distrofia muscular de Duchenne, ela regride, ela atrofia, ela diminui a distensão da fibra muscular, evitando que o músculo se desenvolva e a pessoa tenha grande mobilidade muscular. Isso caracteriza o quê? Uma limitação de movimentos. Geralmente é condicionada por um alelo mutante recessivo, localizado no cromossomo X. Então o que acontece? Mulheres, elas podem ser normais para distrofia muscular de Duchenne, portadoras e aquelas que vão possuir essa doença, tá? Geralmente, recentemente foi descoberta num alelo normal de gene para que a distrofia é responsável pela produção de uma proteína chamada distrofina, tá? Então é essa proteína que é responsável pela manutenção da fibra muscular. Geralmente a incidência de Duchenne é uma pessoa a cada 3.500 nascimentos, certo? Geralmente o menino afetado apresenta sintomas entre 2 a 6 anos, que vai se agravando geralmente até chegar aos 12 anos. Raramente chega à adolescência. Como os homens não produzem, não há mulheres homozigóticas. Isso quer dizer o quê? Não vai apresentar mulheres, X. Vamos dar a característica, por exemplo, XM, por exemplo. Você não vai ter mulheres XMzinho, XMzinho. Geralmente você, para a distrofia muscular de Duchenne, você só vai ter XMzão, 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 XMzinho. Você vai ter mulheres que não têm e mulheres portadoras. Certo? Agora vamos para a herança restrita ao sexo. Aquelas que são diretamente vinculadas ao cromossomo. Então, quando nós temos um gene restrito, eu pergunto a vocês: qual é o cromossomo restritor de gênero? Deixar um tempinho para vocês pensarem. Muito bem. Vai ser o cromossomo Y. O cromossomo Y, ele é o gene restritor. Se você tem o gene Y, você é menino. Se você não tem, você é menina. Então, a presença do cromossomo Y, ele é o restritor. Por que não é o X, professor? Pelo fato de que, quais são os cromossomos que uma mulher tem? XX. Homem tem X? Tem. Mulher tem Y? Não. Homem tem Y? Tem. Então, o Y é o restritor. Então, quando o gene envolvido situa-se no cromossomo Y, na porção não homóloga ao cromossomo X. Então, vai estar contido no Y e eles não são iguais. Um é X, o outro é Y. Vai acontecer uma anomalia chamada de hipertricose. O que é isso? Uma característica herdada ao cromossomo Y, onde vai desencadear uma anomalia onde pelos vão ser alongados e grossos, só que restritos às orelhas masculinas. São pelos auriculares, ok? Então, homens que vão possuir hipertricose vão ter cabelos muito longos e muito grossos saindo de dentro das orelhas, tá? Esses genes são denominados de holândricos,
quase não sai. Holândricos. Então, no caso, eles estão vinculados e restritos à população masculina. Então, esse é um caso, por exemplo, de hipertricose. Alguns poucos remanescentes aqui com a doença. Tá? Aqui. Professor, meu avô tem. Geralmente, hipertricose ela se manifesta relativamente cedo. Então, você vai ter adolescentes, meninos com pelos longos saindo das orelhas. Geralmente, você vê isso em mais velho pelo fato de que o homem ele vai deixando de ter uma higienezinha auricular. Hoje em dia, pode ser que muitos homens tenham hipertricose, só que você não sabe porque eles vão depilar, eles têm aquelas maquininhas que tira, eles vão depilando, eles vão cortando, vão aparando, sendo que vai ser várias e várias vezes, que o crescimento é bem considerável, tá? Mas isso é só restrito. Você não vai encontrar mulheres com hipertricose. Agora vamos para o gene que é influenciado pelo sexo. O que acontece? O gene influenciado, a herança influenciada pelo sexo é caracterizada por a influência do gênero sobre um gene autossômico. Então, o gene sexual vai influenciar um gene não sexual. Então, o que acontece? Um exemplo que a gente trata aqui, está no slide, é a calvície. Por exemplo, a calvície ela existe em ambos os gêneros. A ausência de cabelo é uma característica autossômica, sendo que no indivíduo masculino o gene afetado ele é dominante e na mulher ele é recessivo. Como assim? Você vai encontrar o gene da calvície em indivíduos que vão possuir o gene da calvície dominante. Então você vai ter homem calvo se ele for homozigoto dominante e heterozigoto. Pessoas que não são homens que não são calvos, eles são o quê? Homozigotos recessivos. No caso da mulher, a calvície só vai se expressar em homozigose recessiva. Então o que acontece? Se a mulher tiver o gene da calvície dominante em homozigose, ela não é calva. Se ela é heterozigota, ela não é calva. Mas se ela apresenta o gene da calvície recessivo, homozigoto recessivo, então ela vai ser calva. Então, no caso do homem, é 75% de chance do homem ser calvo contra 25% não. Enquanto na mulher é o oposto. Ela tem 25% de chance de ser calva e 75% de chance de não ser. Ok? Então, quando os genes que determinam um certo caráter expressa melhor de acordo com o sexo do indivíduo. Então, é o sexo que vai influenciar diretamente o gene não sexual. A calvície ela é definida pelo gene C, que determina a calvície na espécie humana. Atua melhor na presença de hormônio masculino. Então o que acontece? Homem que vai ser Czão ou Czzinho, calvo. Homem que vai ser Czinho, normal. Mulheres com Czão, calva. Mulheres que vão ser Czinho, normal. 75% homem calvo, 25% homem normal. 25% mulher calva, 75% mulher normal. Ok? Então vamos para as alterações cromossômicas, as alterações no cariótipo humano. Primeiro, professor, o que é o cariótipo? O cariótipo vai ser quando os cromossomos de uma determinada espécie, eles são organizados em uma sequência de caracteres definidos por cromossomo.
O que acontece? Vamos pegar a espécie humana. Nós temos quantos cromossomos? 46. Eles geralmente não se organizam em pares? Então, vamos ter 23 pares de cromossomos. Então, aqui nós vamos ter 23 pares de cromossomos. Ok? Então, você vai ter um par, o cromossomo 1, cromossomo 2, cromossomo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22. Sendo que do primeiro ao 22º, eles são autossômicos. Eles independem de gênero. Enquanto o 23º par de cromossomos é o que nós chamamos de cromossomo sexual. É ele que é definido o gênero. Então, normalmente, nós representamos um cariótipo dessa forma, onde também pode ser apresentado na seguinte representação: a quantidade de cromossomos autossômicos mais o cromossomo sexual, certo? Então, a gente vai definindo, por exemplo, o cromossomo. Por exemplo, o meu cromossomo. Eu teria o quê? 44 cromossomos A, esse é de autossômico, mais X, Y, porque eu sou do gênero masculino. Uma mulher, por exemplo, teria o quê? 44 cromossomos A, mais um XX, caracterizando o genótipo feminino. Agora a gente vai ver algumas alterações cromossômicas. Vamos começar a misturar e influenciar os cromossomos sexuais. Agora a gente está analisando o cromossomo de a anomalia de Turner, ou a síndrome de Turner, onde é o que também a gente caracteriza como a síndrome do X0. Cuidado para não confundir síndrome de Turner, síndrome do X0 com sistema X0. Desculpa. O que acontece? Um indivíduo que vai ter naturalmente a deleção de um cromossomo sexual para definir gêneros, aí define o seu normal. Naturalmente, esse indivíduo vai ter um número reduzido de cromossomos. No nosso caso, não. Nós temos que obrigatoriamente ter exatamente 46 cromossomos. Nem a mais, nem a menos. Então, se eu tenho X0, eu tenho uma omissão de um cromossomo sexual. Então, se eu não tenho uma confirmação do X ou a presença de um Y, eu não tenho como definir o gênero sexual externo dessa pessoa. Então, pessoas que têm a síndrome de Turner apresentam um fenótipo feminino. Eles vão ter o que nós caracterizamos com uma aparência andrógena, sem gênero bem definido. Por exemplo, você vai olhar para aquela pessoa e você não vai saber se ela é homem ou se ela é mulher, porque ela não vai ter os caracteres sexuais secundários. Por exemplo, ele não vai ter massa muscular desenvolvida, não vai ter o corpo curvilíneo que a mulher tem, rosto não vai ser bem marcado com traços nem masculino nem feminino. Geralmente ele vai se assemelhar com, por exemplo, crianças antes da puberdade. Algumas crianças elas podem ter caracteres o quê? Andrógenos. Bebês são andrógenos pelo fato de que, por exemplo, se eu pegar minha filha, tirar os brinquinhos dela, botar uma roupinha neutra, branca, e não associar nenhuma cor, nem rosa e nem azul a ela, quem não conhece minha filha vai dizer, pode dizer que é um menino, porque ela não tem nenhuma característica que diga que ela é uma menina, além da genitália, obviamente, sendo que
Digamos que a genitália do bebê esteja coberta. Então, o bebê ele é naturalmente andrógeno. Crianças muito pequenas são naturalmente andrógenas. O que vai confirmar o gênero é o popular, é o social, é associar cor a uma determinada criança. Por exemplo, por isso que menina sempre está de rosa, menino está de azul. Logicamente que isso também não vincula, não bitola a característica. Minha filha pode muito bem usar azul. Eu posso muito bem usar rosa. Não é uma cor que me define. Certo? Mas geralmente tem essa necessidade de atestar, fulano de tal tem uma menina, cicrano tem um menino, então veste o menino de azul, veste a menina de rosa, ok? Então, geralmente, pessoas que vão ter a síndrome de Turner vão ter ovários atrofiados e estatura pequena. O professor Márcio acabou de dizer que ela não tem a confirmação do gênero sexual. Sim. Mas qual é o cromossomo que vai estar presente? O X. E o X está em comum em que gêneros? Masculino e feminino. Então, na ausência de um Y, você é feminino. Só que você não é totalmente feminino porque não tem uma cópia do X que reforça a presença já de um X. Então, pela ausência de um X ou de um Y, esse X aqui se vira. Então, define como mulher. Só que não tem as características sexuais femininas confirmadas. Então, geralmente é assim que é uma pessoa de característica da síndrome de Turner. Uma característica bem interessante vai ter esse espaçamento alongado na altura do pescoço, tá? Ele vai ter um pescoço mais largo, essa estrutura mais saliente, que é uma característica comum de pessoas que têm a síndrome de Turner, tá? Geralmente a mulher ela não vai desenvolver, mesmo que esteja na idade adulta, não vai desenvolver mamas, tá? E os órgãos reprodutores, no caso o ovário, são atrofiados. Tá? Então essa pessoa não tem a habilidade da reprodução. Próxima anomalia, nós vamos ter a síndrome de Klinefelter ou Klinefelter, que no caso é a manifestação de um homem, certo? Com características femininas. É o fato de que se na síndrome de Turner nós temos a ausência de um cromossomo, nós temos um total de 45 cromossomos, aqui a gente vai ter 47, vai ter um a mais, onde essa pessoa se classifica com 44 cromossomos autossômicos e ele vai ser X, X, Y. Ele vai ganhar o Y do pai e o X da mãe vai sofrer uma mutação onde ele vai ser o quê? Dobrado. Ele vai se duplicar. Então ele vai ter uma confirmação XX feminina e a presença de um Y. Então esse indivíduo geneticamente é homem pela presença do Y. Então se tem Y é homem, sendo que pelo fato de confirmar o Y, confirmar o X, ele tem dois alelos X. Essa característica vai introduzir o que? Atrofiamento da parte masculina, no caso dos testículos, e vai haver uma feminilização do corpo externo masculino. O que acontece? Uma pessoa que vai ter a síndrome de Klinefelter, ele vai ter, por exemplo, uma curvilinização da cintura, desenvolvimento abrupto do quadril, ginecomastia, no caso ele vai possuir mama, mesmo sendo homem, tá? E ele vai desenvolver características onde vai ter deficiência mental, ele vai ter um retardo, uma distrofia, uma limitação cognitiva, certo? E entre outras características. Então, uma pessoa que vai ter a
síndrome de Klinefelter, ele vai ser um homem, ele vai ter órgão reprodutor masculino, sendo que esse também vai ser atrofiado. Então, pênis e testículo num tamanho reduzido. Ele vai ter um avantajamento do quadril, característico de um gênero feminino. Ele vai apresentar ginecomastia, então vai ter seios, tá? E ele pode ter problemas sérios mentais, pelo fato de que você tem a duplicação do cromossomo X materno e a presença do Y paterno, ok? Então esse é o cariótipo de um indivíduo que tem a síndrome de Klinefelter. Exemplo também agora temos o caso da síndrome do triplo X, também popularmente chamado de síndrome da supermulher, onde ela vai apresentar 47 cromossomos, sendo que ele é XXX, 3X. Aí vocês devem estar se perguntando, professor, então é uma mulher que vai ter um exageramento das características sexuais femininas, ela vai ser uma mulher muito mulher. Não. É o fato de que 3 cromossomos X, eles se anulam. Em Klinefelter, os 2X vão anular a presença do Y. O Y não vai conseguir se manifestar. Já no caso do triplo X, 3X, 2 vão se anular. Então só vai ser expresso 1. E 1 não consegue definir a característica sexual secundária feminina. Então geralmente vai ser uma mulher afetada, geralmente também de baixa estatura, fertilidade que pode ser muito reduzida, geralmente afeta mulheres na questão da reprodução, tá? Elas vão ter características de problemas de fertilidade, problemas hormonais, destemperos psicológicos, só pelo fato de não apresentar uma confirmação cromossômica, tá? Por último, mas não menos importante, nós temos os indivíduos com síndrome de Down. Os indivíduos que têm a síndrome de Down, eles vão ter uma anomalia no cariótipo 21 ou no cariótipo 14, que é o gene 14 e o gene 21, onde ele vai ser um indivíduo que vai apresentar uma migração de fragmentos do DNA do cariótipo 14 para o cariótipo 21 ou vice-versa, certo? E geralmente ele vai possuir no cromossomo 14 ou no 21 3 genes e não 2. Isso vai acrescentar um genótipo para a síndrome de Down. Geralmente eles vão apresentar uma dificuldade na velocidade do raciocínio. Eles têm tendências a algumas doenças, como é o caso da leucemia, mãos curtas, largas, estatura baixa ou mediana. Geralmente eles têm tendência ao sobrepeso, tá? Então geralmente as pessoas que têm síndrome de Down, elas vão ter aqui, ó, no cariótipo 21, 3 cromossomos, certo? Porque é um fragmento do 21 ou do 14 que vem para cá, certo? Ou vice-versa, muitas vezes do 21 vem para cá. Ok? Bom, pessoas, vamos ficando por aqui. Nós finalizamos agora essa parte de herança ligada ao sexo. No vídeo que eu mandei para vocês, falava dos capítulos e do módulo que a gente vai estar usando agora no segundo bimestre, sendo que eu vou fazer uma pequena correção. O módulo que a gente vai estar usando não é o módulo 10, é o módulo 9. E não é o capítulo 28, é o capítulo 27, tá? Eu vou deixar uma atividade para vocês fazerem da parte de atividade complementar, aquela partezinha azul
do capítulo 27. Eu vou querer as páginas 45, 46 e 47. Vocês façam, e quando nós retomarmos as aulas presenciais, vocês vão levar feito no livro ou no caderno, a gente dá o visto e a gente corrige em sala de aula. Beleza? Ficamos por aqui, até mais e aguardo vocês nas chamadas. Tchau, tchau.